Ciências humanas e suas tecnologias, História, História do Brasil, República. A história da República no Brasil é um período de grande complexidade e transformação que se iniciou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República e o fim do Império. Esse período pode ser dividido em várias fases distintas, cada uma com características próprias. A Primeira República, de 1889 a 1930, também conhecida como República Velha, foi marcada por uma estrutura política dominada pelas oligarquias regionais, principalmente as de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam no poder através de um acordo informal conhecido como Política do Café com Leite. A economia durante esse período foi fortemente baseada na exportação de café, que era o principal produto da economia brasileira. A República Velha também enfrentou diversas crises e revoltas, como a Revolta da Armada, de 1891 a 1894, a Revolução Federalista, de 1893 a 1895, e a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897. A instabilidade política e social culminou na Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, que depôs o presidente Washington Luiz e marcou o fim dessa fase. A Era Vargas, de 1930 a 1945, foi um período de profundas mudanças no Brasil. Vargas assumiu o poder provisoriamente em 1930, após um período de transição. Instaurou um governo de caráter autoritário com a Constituição de 1934. Em 1937, Vargas instaurou o Estado Novo, um regime ditatorial que durou até 1945. Durante esse período, o governo centralizou o poder, censurou a imprensa e perseguiu opositores. Vargas implementou uma série de políticas trabalhistas e sociais, como a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e o incentivo à industrialização, que modernizaram a economia brasileira. A queda de Vargas em 1945 deu início a uma nova fase da República. A Quarta República, de 1946 a 1964, foi um período de redemocratização, iniciado com a promulgação da Constituição de 1946. Esse período foi marcado por uma série de crises políticas e econômicas, como a renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961, que levou a uma crise institucional com a posse de seu vice, João Goulart. Goulart tentou implementar reformas de base, como a reforma agrária e a reforma urbana, que enfrentaram forte resistência das elites conservadoras. Essa instabilidade culminou no golpe militar de 1964, que depôs Goulart e deu início a um longo período de ditadura militar. O regime militar, de 1964 a 1985, foi um período autoritário no qual os militares controlaram o governo brasileiro. Durante esse tempo, o país passou por uma fase de crescimento econômico acelerado, conhecida como milagre econômico, mas também enfrentou repressão política, censura e violações dos direitos humanos. A oposição ao regime cresceu com o tempo, e o movimento pela redemocratização ganhou força, culminando na abertura política gradual iniciada nos anos 1980. A Nova República, 1985 até o presente, começou com a eleição indireta de Tancredo Neves, que faleceu antes de assumir o cargo, levando José Sarney à presidência. Este período foi marcado pela redemocratização e pela promulgação da Constituição de 1988, que estabeleceu direitos civis, políticos e sociais e consolidou o regime democrático no país. Desde então, o Brasil passou por uma série de desafios econômicos, como a hiperinflação dos anos 1980 e 1990, e crises políticas, incluindo os impeachments de Fernando Collor de Mello em 1992 e Dilma Rousseff em 2016. O país também teve avanços significativos em áreas como a estabilidade econômica e a ampliação de programas sociais. A política brasileira contemporânea continua a ser caracterizada por sua complexidade e dinamismo, com uma diversidade de partidos políticos e movimentos sociais influenciando o cenário nacional.